Viva e bem-vindo a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia que agora tem início e está sempre disponível em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar do apagão e dos seus efeitos, de tarifas e, claro, também de eleições, até porque a campanha eleitoral está a arrancar. O nosso convidado é licenciado em Engenharia Naval pelo Instituto Superior Técnico, fez o mestrado também no Técnico e um doutoramento em Gestão de Operações, Tecnologia e Inovação pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. No seu percurso, assinalamos, entre outras coisas, os passos que deu como assessor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com os ministros Mariano Gago e Manuel Leitor, professor e investigador. Tem também publicações feitas em revistas internacionais e liderou vários programas de formação de executivos. Pedro Oliveira, o Dean reitor, para que se possa entender melhor. Não, diretor. Em português seria mais correto falar. Diretor. Então, o diretor da Universidade Nova, SBE, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. É inevitável começarmos pelo apagão, que deixou o país às escuras literalmente esta segunda-feira. Como é que avalia a resposta do Governo e dos diferentes serviços públicos a este apagão que deixou praticamente o país sem energia elétrica? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. De facto, naquela segunda-feira todos sentimos que algo a que nos habituámos, que era ter energia, ter eletricidade, nos tinha faltado, e isso foi uma quebra brutal nas nossas rotinas, porque de facto faltou-nos um bem essencial e depois começaram-nos a faltar outros, da água aos transportes, às comunicações, se calhar uma das coisas que nos falhou mais rapidamente, e percebemos, por exemplo, a importância da rádio, não é? Porque repentinamente a rádio era das poucas coisas que funcionava. Isto para quem tinha um carro ou quem tinha rádios com pilhas, e de facto eu acho que foi bastante interessante essa experiência, porque foi nesse dia, se calhar, que muitos de nós pensámos como estamos hoje dependentes da eletricidade. Mesmo para aquelas coisas que antes não eram um problema. Não é só para ouvir os TikToks e os YouTubes que precisamos dela, mas é, por exemplo, para levantar os stores do gabinete, algo que sempre fizemos manualmente e agora, sem eletricidade, os stores ficam onde estão e é um problema. Para cozinhar, por exemplo, para cozinhar, a maioria não é? das pessoas tem equipamentos elétricos. Exatamente. Nesta altura. Nunca precisávamos. Coisas básicas, digamos assim. Não era essencial a eletricidade para cozinhar, e hoje, para muitas famílias, isso é essencial. De facto, foi surpreendente que isto tenha acontecido num dia de sol, em que as barragens estavam cheias, e de facto mostrou um bocadinho algumas das fragilidades do sistema. Acho que aqui, obviamente, nós sabemos que o sistema está muito dependente de Espanha, porque estamos no mercado ibérico, mas eu penso que a principal, se calhar, fragilidade é nós não termos conseguido a tempo, no fundo, impedir que um problema que começou em Espanha chegasse tão rapidamente ao nosso país e que deixasse literalmente todo o país às escuras. Depois tivemos quase 12 horas sem energia, e se nós até percebemos porque é que estes apagões acontecem, quer dizer, tem um pouco a ver com as oscilações de tensão que existem na rede e que às vezes são um bocadinho inevitáveis, e aconteceu algo que ainda não está explicado, não é? Portanto, naquele momento do apagão havia cerca de 40% da energia que vinha de Espanha, e de repente desapareceram da rede qualquer coisa como 15 mil milhões de megawatts. 15 mil megawatts, ou então 15 milhões de watts, o que é mais ou menos correspondente ao pico de consumo energético em Portugal durante um dia e meio. Desculpem, é uma vez e meia o pico de consumo em Portugal, mas no pico. Portanto, é um bocadinho inexplicável como é que isto aconteceu, e ainda não sabemos. Mas, obviamente, Portugal precisava de ter aqui alguns mecanismos para evitar que o impacto fosse todo este. E que, por exemplo, a resposta fosse mais rápida. Eu penso que, se por um lado houve talvez a expectativa frustrada de que pudesse haver mais comunicação sobre o que é que estava a acontecer, e isso é normal, eu penso que a resposta que o Governo deu e as entidades deram foi se calhar aquela que era possível, de facto, porque
O que acontece em Portugal é que nós temos apenas 2 centrais que nos permitem fazer aquilo que chamamos o arranque autónomo, ou o Black Start. De repente Da ficamos rede. todos, aliás, especialistas Em em Black Black Start. Start. Mas para fazer este arranque da rede, apenas a Tapada do Outeiro, na zona de Gondomário, Castelo de Bode, nos permitem fazer isto. O Governo tomou, por exemplo, a decisão de alargar a mais 2, salvo erro, mais 2 estações, a capacidade de Black Star. E vamos passar a ter o Alqueva e o Baixo Sabor, vão ser dotadas de capacidade desta função de reinício. E a própria Tapada do Outeiro vai ser expandida, esta capacidade, até 2030. Pelo menos foi isso que foi anunciado. Ao mesmo tempo foram anunciadas algumas auditorias independentes para perceber porque é que isto aconteceu. Também surge agora o debate sobre a interligação do nosso modelo com Espanha e a nossa dependência com Espanha. Também esta questão deve ser repensada? Eu acho que nós podemos sempre repensar tudo, mas nós dependemos de Espanha e dependemos da União Europeia para muitas coisas, não é? E, portanto, não é a única dependência que temos. De facto, a dependência energética, no nosso caso, dificilmente era com outros países. E a Espanha, por exemplo, como tem ali mais 2 vizinhos, teve a ajuda para o Black Start da França e de Marrocos. Nós só poderíamos ter ajuda da Espanha, mas essa dependência geográfica nós sabemos que ela existe, não temos mais vizinhos que nos possam acudir, quer dizer, podemos se calhar resolver isso também tendo uma ligação a Marrocos. De facto, eu acho que as questões da independência energética são muito importantes e eu acho que temos que repensar isso. Mas eu acho que vamos mesmo ter que repensar isso, porque a Europa hoje enfrenta um conjunto de grandes desafios de defesa, de reindustrialização, que se nós quisermos, por exemplo, pensar na reindustrialização, e parece que queremos, e que não sei se queremos, vamos ser forçados a isso, dada a situação que está a acontecer com a Rússia. Obviamente, a política energética dos vários países europeus passou a ser central, porque não há reindustrialização sem energia. E, portanto, eu acho que a questão vai surgir. Eu acho que estas medidas já, de certa maneira, estas 2, por exemplo, que eu referi, de aumentar a capacidade de Black Star em Portugal, vão nesse sentido. Nós aí vamos conseguir... Eu acho que a Espanha depois ainda deu uma ajuda no rearranque, mas se nós, em vez de 2, tivéssemos 4, tinha sido mais rápido. Agora... de facto, nós somos dependentes de Espanha e felizmente podemos confiar no nosso vizinho, não é? Porque nem sempre é assim. Neste caso, a origem do problema veio do nosso vizinho, foi ao contrário, não é? Exatamente. Não, mas apesar de tudo, a situação geopolítica, por exemplo, na Europa, não é? Nós temos muitos outros parceiros nossos europeus que têm como vizinhos a Rússia e, portanto, eu vivi durante 6 anos, até há pouco tempo, na Dinamarca, que tinha uma grande dependência energética da Rússia. E lembro-me da preocupação que foi o inverno, onde não havia hipótese de não haver aquecimento, porque seria de extrema gravidade não haver aquecimento, e de facto havia uma certa ansiedade na população sobre será que vamos conseguir continuar a aquecer as nossas casas. E houve, aliás, algumas regras para diminuir as temperaturas que se podiam ter, principalmente nos edifícios públicos, que esses eram mais fáceis de controlar. Portanto, apesar de tudo, estamos aqui numa situação geográfica favorável, mas eu acho que temos que discutir a questão, obviamente, da independência da Europa. Eu acho que aqui a discussão já não vai ser só de Portugal. Tem-se falado muito sobre... se devíamos ou não ter encerrado as centrais do Pego e de Sines a carvão, e eu penso que sim. Eu acho que foi uma boa decisão tomada com a melhor informação que havia na época. Aumentou a nossa dependência, sim, mas nós não... Retira-nos alternativas de abastecimento. Sim, mas o problema em Portugal não foi um problema de falta de capacidade. Nós temos capacidade para, mesmo com renováveis, já tivemos, aliás, o país inteiro a ser alimentado com cerca de 80% de energias renováveis.
nós estávamos a depender de Espanha naquele momento porque era mais barato. Não era porque nós não tivéssemos cá essa capacidade. E, portanto, é uma questão de preço. Portanto, se eu acho que Portugal devia ter ali um mecanismo para, perante um apagão, reagir mais rápido ou, eventualmente, precaver o apagão, sim. Acho que a tecnologia, acho que a inteligência artificial pode ajudar. Não acho que seja voltar às tecnologias antigas e ao carvão que nos vai... Não parece que seja um problema de produção. Mas, em sua opinião, não havendo, aliás, como me referia, nenhum problema político entre Portugal e Espanha, que não existe, de facto, os dois países conseguem conversar e tentar resolver os problemas, a questão é essencialmente técnica, de desenvolvimento de, digamos, balizas ou infraestruturas que nos protejam? Eu acho que sim, acho que vale a pena nós aprendermos, tentarmos perceber, e de facto é um bocadinho preocupante que tantos dias já passaram. Depois não tínhamos uma explicação. Não passaram muitos, passaram 2 ou 3 dias, não é? Não tínhamos ainda uma explicação sobre o que é que aconteceu. Clara, transparente. Muito não é? clara, muito transparente. É claro Falta que isto essa... começou em Espanha. Portugal, às vezes, depois tem estas discussões. Em Portugal parece que a grande discussão agora é se isto aconteceu por a REN e por aí redes serem privadas, o que é extraordinário, porque na realidade é um problema que vem de Espanha, onde a rede elétrica espanhola é pública. E, portanto, se houve alguma coisa que falhou antes de nós não sermos capazes, se calhar, de responder com tanta celeridade, foi uma rede que é pública. E, portanto, esta discussão toda sobre público-privado é, de facto, extraordinária. Mas não acha estrategicamente arriscado que a REN não seja pública, dito de uma forma mais direta? Não. Eu acho que podemos ter essa discussão, quer dizer, mais do que ser privada, há outra questão que é ter 25% do capital chinês. Acho que vale a pena ter essa discussão, mas obviamente estes prestadores de serviços essenciais têm certas obrigações que têm que cumprir e, portanto, não é por ser privado que isto aconteceu em Portugal. E lá está. De que é que nos valeu ser pública a rede espanhola ou serem outras tantas coisas públicas em Portugal que não funcionam muito bem, não é? Portanto, eu não acho que a questão pública-privada seja uma questão neste momento. Eu acho que temos que perceber o que é que aconteceu tecnicamente, qual foi o problema. Eu acho que se percebe a origem do apagão. Realmente a produção de energia e o consumo de energia devem ser próximos. Quando desaparecem 15.000 megawatts da rede repentinamente, isso causa uma oscilação que é parecida àquela que acontece em nossa casa quando dispara o disjuntor. Agora, nós em nossa casa normalmente conseguimos ligar o disjuntor mais rapidamente. Aqui, de facto, o arranque foi um bocadinho mais lento. Mas eu acho que, para além disso, de facto, o que nós temos que pensar como sociedade é a nossa dependência de apenas uma fonte de energia. Lá está, porque isto pode voltar a acontecer e se tudo nas nossas vidas depender da eletricidade, de facto, quando ela nos faltar, vamos ter um problema. E como nós em Portugal, que eu acho que é outra diferença bastante interessante, nós não somos muito de nos prepararmos, não é? Nós vimos que a Comissão Europeia há uns meses falou sobre os kits de emergência e eu acho que os portugueses, todos nós, sorrimos, as redes sociais fizeram-se umas piadas. Sorrimos e ignoramos olimpicamente. E depois, quando de repente falta a energia, vamos todos comprar, todos, felizmente não é todos, mas vemos as pessoas a correrem para os supermercados, a encherem os carros com combustíveis, mesmo aqueles carros que vão estar na garagem durante os próximos meses parados e de repente o desenrascanço já não nos serve de muito porque devíamos realmente era estar preparados. E portanto, de facto, eu acho que há uma pouca predisposição em Portugal para nos prepararmos, porque estas coisas podem acontecer, não é? E vale a pena pensar que vão acontecer outros apagões, mas se calhar vão acontecer outras sismos, situações, exato. vão continuar a acontecer incêndios. Mas o Pedro Oliveira identifica que outras alternativas à eletricidade? Ou seja, quais são os caminhos que nós poderíamos ter como alternativa? Então, eu acho que, por exemplo, é sempre muito importante ter redundância.
Não é? Nós agora vimos isso, estamos aqui numa rádio, vimos isso em relação às rádios. Muitos de nós hoje também já ouvem rádio através da internet. E enquanto os nossos portáteis tinham baterias, nós até conseguimos. Mas depois, para além da bateria, era preciso internet e os operadores de comunicações falharam e, portanto, falhou tudo. E onde é que as pessoas foram ouvir rádios? Foram ouvir rádios nos carros, porque poucos de nós tinham à mão um rádio com pilhas. E, portanto, as baterias, nós temos que estar preparados para estas alternativas, e quer ao nível individual, quer, obviamente, ao nível mais central, para podermos preparar-nos para futuros eventos que vão acontecer. As nossas empresas, as nossas organizações, acho eu, reagem todas muito em cima do joelho, e aí a nossa capacidade de desenrascanço serve-nos, mas não devia ser precisa. Serve, mas não resolve os problemas. Mas não resolve. Ainda se fazem contas ao impacto deste corte generalizado de energia, mas podemos dizer que a fatura será limitada porque foi resolvido em cerca de 12 horas, ou há prejuízos significativos? Eu já vi algumas estimativas do Royal Bank of Canada, RBC, que apontavam para números na Ibéria muito elevados. Depois vi aqui algumas estimativas em Portugal que me pareciam bastante incompletas, porque há aqui... porque, de facto, medir o impacto destas coisas é sempre muito difícil, não é? Quer dizer, por exemplo, o impacto reputacional de tanta coisa não funcionar, o caos que foi o aeroporto, o caos que foram os transportes, e, portanto, é mesmo difícil aferir esse impacto. Portanto, eu acho que os valores que eu ontem vi serem apresentados pareciam-me pecar por defeito. E que valores eram esses? Não queria precisar, eram valores bastante baixos. Eu vou tentar encontrar a informação que eu tinha sobre o RBC, porque de facto esses eram valores bastante mais elevados. Claro que obviamente não eram só para Portugal, eram para Portugal e Espanha, mas independentemente ou seja, desde logo, seja qual for o valor, obviamente ele está errado, e isso toda a gente sabe. Estas estimativas são tão por alto. Agora, eu acho que há todo este impacto na vida das pessoas, na vida das organizações. Por exemplo, as universidades tiveram que parar a sua atividade. Ontem, naquelas estimativas que nós vimos, ninguém pensou nas universidades, em todos os serviços públicos, nas empresas que não puderam, durante um dia, pelo menos. Obviamente, se calhar podia ter sido muito pior, e nesse aspecto eu acho que a resposta foi bastante positiva. Mas, mesmo assim, um dia é muito. É uma num país perda da União Europeia, não é? É bastante. Vamos olhar agora um bocadinho para eleições, que é aquilo que nos marcará os dias nas próximas semanas. O período oficial de campanha começa, aliás, este domingo. Como é que olha para esta pré-campanha? Acha que os candidatos estão a discutir os verdadeiros problemas do país, ou nem por isso? Pois, eu antes de olhar para a campanha tenho que pensar que vamos ter 3 eleições em 3 anos, vamos ter 4 eleições em 5 anos e meio. Temos uma situação geopolítica internacional que é complicadíssima, e eu acho que não devíamos estar a ter eleições. E, portanto, essa é a maior perturbação, porque, de facto, o nível de incerteza com que as organizações hoje têm que viver já é tão grande. Vamos ter 3 eleições agora, mesmo nós em Portugal, temos coisas legislativas, autárquicas e presidenciais, tudo portanto, mais ou menos seguido. É uma festa, não é? Quer dizer, andamos sempre em eleições, e eu acho que podia ser a festa da democracia, mas de facto são muitas eleições no espaço de menos de um ano. E, portanto, realmente os nossos atores políticos têm que garantir que não vamos continuar a ter eleições a toda a estas hora. legislativas não se justificavam, na sua opinião? Acho que podiam ter sido evitadas. Encontra um responsável mais direto ou não? Encontro vários, quer dizer, acho que o principal partido da oposição e o principal partido do governo, acho que são os principais responsáveis. Eu acho que eles queriam eleições. Eu percebo o ponto de vista de cada um para puxar estas eleições, mas de facto eu começaria por dizer isso. E, portanto, de facto, esperemos que as nossas empresas, as nossas organizações no futuro não tenham que lidar com tanta incerteza, porque
estava a correr bem. Eu acho que o Governo estava a fazer um bom trabalho, melhor numas áreas do que noutras. Tem ministros que eu diria que são muito competentes, e de facto fiquei muito impressionado porque, pronto, no momento em que as coisas nos estão a correr bem, nós provocamos estas eleições. Depois, esta campanha, eu tenho agora mais recentemente acompanhado literalmente de perto, porque alguns dos debates têm sido na minha escola, na nova SBE, mas de facto tem sido uma campanha que tem sido muito focada por temas que não deviam ser temas. Todas estas questões da empresa do Primeiro-Ministro. Por exemplo, ontem tivemos... Ontem não, estamos aqui na rádio. Esta semana tivemos o debate entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, e em, salvo erro, 75 minutos de debate, não houve uma palavra sobre a situação internacional. Como se Portugal não fizesse parte deste mundo, como se a situação geopolítica que estamos aqui a discutir, e não fosse a situação na Europa, a Rússia, nada disso influenciou a discussão e acho isso impensável nos dias que correm. E, portanto, de facto, há um conjunto de temas que tendem a não estar presentes nas campanhas, que são temas absolutamente centrais da nossa vida e do nosso futuro, e não pode ser assim, não é? E que estão totalmente ausentes, pelo menos até Estão agora. totalmente ausentes, estamos aqui na iminência Mesmo a defesa tem sido uma discussão, enfim, quase forçada, mas não por iniciativa nenhum dos protagonistas políticos. Sim, nós, curiosamente, estamos a preparar uma grande discussão sobre o tema da economia da defesa, sobre isto na universidade, na minha escola, na nova SBE. Esperemos fazer isto na segunda metade do ano. Esperemos conseguir ter a colaboração do governo português. Lá está, eu queria ter aqui o governo português envolvido nisto, mas neste momento ainda não sei quem é. E, portanto, o que eu já consegui envolver, ironicamente, foi a presidência dinamarquesa da União Europeia, porque neste momento é mais simples falar com dinamarqueses do que com portugueses. E obviamente digo isto sabendo que vai haver eleições e que tudo isso se vai resolver. Mas, portanto, eu acho que falta-nos aqui um grande debate sobre a economia da defesa, sobre a reindustrialização da Europa, sobre a política energética, sobre o futuro da Europa. O que está agora a ser discutido, o que está todos os dias nas notícias, é o futuro da Europa. Tínhamos um amigo em quem confiávamos, que era os Estados Unidos da América. Nunca confiámos, muitos de nós, pelo menos, muito na Rússia. E agora não sabemos bem se podemos confiar no nosso amigo. Acho que não podemos. Sim, ainda é amigo, não é? Já não é nosso amigo e, portanto, vivemos aqui numa situação muito complicada. E isto não está a ser discutido. Já vamos falar desse amigo, mas antes disso, e aproveitando que falou da defesa, o Governo já confirmou junto de Bruxelas o aumento do investimento em defesa. Uma decisão que é contestada pela esquerda, alguns partidos. Alguns não consideram sequer que que este investimento possa contribuir para o crescimento. Isto é falta de literacia económica ou a informação sobre esse investimento não está a ser devidamente explicada? Pois, quer dizer, se estivéssemos a ter esta conversa há 10 anos, eu também seria muito a favor sobre não estar a investir muito na defesa. Mas realmente o mundo mudou e nós fomos apanhados um bocadinho desprevenidos, não é? Percebemos que a Europa durante muito tempo descurou um bocadinho a sua defesa e agora... De alguma forma, também por trauma, digamos, de tudo o que a Europa passou. Há 10 anos, como dizia, era impensável ponderar o rearmamento da Alemanha. Exatamente. Que é uma coisa que hoje está no centro da discussão da defesa. Portanto, ao pensar que tínhamos uma guerra dentro de casa, da Europa, sim, exatamente. Portas. Mas, portanto, é isso que me leva a pensar que hoje é absolutamente inevitável ter esta conversa. É mesmo inevitável, e eu conheço muita gente em Portugal e por essa Europa fora que não queria ter esta conversa e que agora já está convencida que esta conversa tem que acontecer, porque realmente temos que estar preparados. Não podemos... Qual é que é a alternativa? E nós, apesar de tudo aqui em Portugal, até normalmente estamos mais confortáveis porque estamos longe da fronteira com a Rússia, não é? Mas quer dizer, quando nós falamos com os nossos colegas polacos,
já para não falar com a Ucrânia. Quer dizer, eu estou... lá está, eu estou muito ligado à Dinamarca, ainda agora estive em Copenhaga. As pessoas na Dinamarca estão um bocadinho, obviamente, receosas. Tem, por um lado, a Rússia, os problemas do Báltico, os ataques à Groenlândia, um dos maiores parceiros económicos e políticos do grande amigo americano. A Dinamarca foi um dos países do mundo que perdeu mais soldados em todas as guerras em que se envolveu ao lado dos Estados Unidos, per capita. É um país, obviamente, com 5,5 milhões de habitantes e, portanto, agora nem conseguem perceber esta retórica americana de atacar um país como a Dinamarca. E, portanto, de facto, a mim parece-me absolutamente inevitável ter esta conversa. E já agora, sob o ponto de vista económico, e, obviamente, pensemos no setor da defesa, mas não só, porque, quer dizer, historicamente, as guerras... Primeiro ponto, nós não queremos guerras, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas as guerras podem ter algumas vantagens económicas. E não é só porque vamos fazer armamento, é porque vamos ter que repensar a reindustrialização da Europa, vamos ter que descobrir qual é que é a vocação de cada país. O que é que Portugal vai fazer? Por exemplo, se essa agenda avançar, e essa agenda parece-me absolutamente inevitável. Nós vamos investir em tecnologia de ponta para fazer armamento. Até já temos algumas empresas, como a Tekever, que se notabilizou pelos drones, por exemplo. Vamos fazer isso ou vamos fazer fardas, não é? Se calhar isto vai ter um impacto no setor dos têxteis. Quer dizer, se calhar as fardas militares hoje já são tão sofisticadas que também é tecnologia de ponta. Mas ou vamos repensar toda a questão alimentar, que é outra das grandes questões que obviamente surge. Portanto, esta discussão sobre qual é que é o papel de cada país é absolutamente inevitável e eu não consigo muito bem perceber a retórica de facto de algumas pessoas que acham que não querem. Não querem ter esta discussão, não querem investir na defesa. Ainda agora, precisamente, vinha a caminho aqui do estúdio e vinha na rádio ouvir um dos líderes de um dos partidos da esquerda a dizer exatamente isso. Mas eu acho que alguns destes líderes partidários têm tantas afinidades com a Rússia que, de facto, neste caso, isso não é para eles um problema. Mas eu acho que para mantermos a independência de Portugal e da Europa, não é? A soberania da Europa, essa agenda é absolutamente inevitável e digo isto com muita pena, porque o mundo, se fosse diferente, não tínhamos que estar a ter esta conversa. Gostava que olhássemos um bocadinho para os programas eleitorais e pedir-lhe respostas muito curtas, perguntas também que espero sejam muito diretas. Do que já viu, qual é que lhe parece ser a melhor proposta fiscal? Então, eu sempre fui muito contra os impostos sobre o trabalho. Acho que são realmente tipo tiros no pé. E, nesse sentido, eu acho que a proposta da AD, que propõe precisamente uma redução dos impostos sobre o trabalho, talvez seja aquela com quem eu melhor me identifico. Muito bem. E quais são as melhores respostas que identifica a uma das crises que vivemos, para além da saúde, que será a pergunta seguinte, a crise na habitação? Eu não li os programas todos, mas de facto, e devo dizer que sou bastante próximo de alguns dos ministros que têm, por exemplo, o ministro Miguel Pinteluz, que eu acho que tem sido um excelente ministro e tenho aqui uma inclinação particular para, de facto, apoiar todo o trabalho que já estava a ser feito no que respeita à crise da habitação e espero que esse programa possa continuar a ser executado. No fundo, a ideia de provocar um choque de oferta da habitação pública, privada e também cooperativa, flexibilizar as limitações da ocupação dos solos, aumentar eventualmente as densidades urbanísticas. Quer dizer, toda esta agenda do que eu conheço é aquela que para mim é mais consistente e que está muito bem entregue. Na área da saúde, dou-lhe aqui um bocadinho mais de tempo se precisar. E na área da saúde, como é que olha para as propostas? Porque aparentemente não há nenhuma, digamos, receita para resolver um problema que se eterniza ao longo dos muitos últimos anos, digamos assim. Os sucessivos governos ainda não conseguiram encontrar a receita, pelo menos. Sim, mas é também uma daquelas áreas onde eu tenho mais dificuldade em responder, porque confesso que ainda não olhei com muita atenção para todos os programas.
Eu acho que de facto não sou capaz neste momento de responder a esta pergunta. Certo, porque, até porque de facto ainda, enfim, algumas das propostas também estarão escritas, mas ainda não clarificadas, e isso poderá ser que Sim. aconteça durante a campanha. Esperemos. Qual é o programa mais coerente, em sua opinião? Bem, gosto ou não, eu acho que o programa da Iniciativa Liberal, que é bastante coerente, não quer dizer que eu goste de tudo o que lá está, mas modernizar o Estado, recuperar a confiança das instituições, romper com a estagnação económica, é muito coerente com aquilo que a Iniciativa Liberal passa a vida a pregoar. E é execuível? E, portanto, se é execuível, talvez não. Talvez não. Eu acho que em todos os programas se notam algumas incoerências. Há temas que deviam estar e não estão, há temas que... Há muitos que não são execuíveis. Quer dizer, o programa do Chega, por exemplo, faria totalmente disparar a dívida pública. E, portanto, não sei se alguém no partido fez as contas. Eu acho que, aliás, há muitos partidos que não têm sequer a preocupação de fazer contas, não é? Tiram coisas para o ar e depois logo se vê, até porque, como não estão no governo, isso não chega a ser nunca um problema, mas há medidas que, se fossem quantificadas, sabemos hoje que aumentariam muito o endividamento público. E, portanto... Pondo em causa quase o país? Ou a evolução económica do país? Pelo menos o endividamento do país. Sim. Muito bem. E já agora, as medidas mais criativas. Estamos quase a terminar. Eu acho que há ali algumas medidas sobre... quer dizer, como estou nas universidades, como estou ligado a uma universidade, eu vi algumas medidas sobre investimentos em inteligência artificial, e vi isso no programa da AD e também vi isso no programa do PS, que eu acho que devia ser estratégico para Portugal. A AD fala, por exemplo, num AI Factory, num centro ibérico também de inteligência artificial, salvo erro. Eu acho que essas são medidas muito importantes. Nem sei se são criativas, mas são medidas absolutamente essenciais. Depois, eu fiquei já agora muito surpreendido por não ver muito sobre o financiamento do ensino superior, pelo menos nos dois principais partidos. Por exemplo, em Portugal, as universidades continuam com as propinas congeladas. Este é um problema muito grande para muitas universidades. Portanto, elas foram congeladas na pandemia. Este governo tinha dito que as ia descongelar e até à data isso ainda não aconteceu. O Partido Socialista também é bastante ambíguo sobre este tema, mas isto hoje começa a ser uma preocupação para muitas escolas e acho que estamos a correr o risco de asfixiar o ensino superior. Eu devo dizer que o que está a acontecer em Portugal em relação ao ensino superior é bastante notável. Nós conseguimos, nos últimos anos, tornar Portugal um destino para estudar. Escolas como a minha recebem milhares de alunos de todo o mundo, no nosso caso de mais de 92 países. Nós temos cerca de 70% dos alunos no nosso mestrado que são internacionais. No total do campus são cerca de 50% de alunos estrangeiros, e isto é uma boa notícia, porque os países que normalmente eram destinos para estudar são países com quem nós gostamos de nos comparar, da Holanda aos Estados Unidos, da França à Inglaterra, e de facto nós sermos reconhecidos pela qualidade das nossas universidades, acho que é muito importante para a reputação de Portugal. Portugal, se calhar, no mundo todo, ainda é mais conhecido pelo futebol do que pelas universidades, e obviamente o futebol traz-nos muita popularidade, e eu gosto muito de futebol, e portanto ainda bem que toda a gente sabe quem é o Ronaldo por esse mundo fora, mas acho que para a reputação de Portugal, o facto de nós hoje termos algumas das melhores escolas do mundo. A minha escola tem 2 programas que são top 10 mundial, o nosso programa em gestão e o nosso programa em finanças, está respectivamente em 7º e em 8º. Eu acho que isto é uma conquista das escolas, da nossa em particular, mas somos uma escola pública, que não pode ter retrocessos e, portanto, algumas destas políticas de financiamento do ensino superior são absolutamente críticas. Algumas destas políticas estão a asfixiar as universidades e nós tínhamos que tentar resolver isso. Na perspectiva dos alunos, esta questão das propinas é sobretudo um problema para os alunos portugueses? Não. Não, também não devia para os ser, e eu estrangeiros? explico porquê.
O que nós fizemos em relação, não apenas a portugueses, mas a alunos com dificuldades financeiras, foi criar um programa de bolsas. Tenho um maior orgulho em dizer isto. Nós, no ano passado, investimos 3,1 milhões de euros em bolsas. Então, o que é que nós fazemos? Nós cobramos propinas a quem as pode pagar, e, basicamente, quem não pode pagar, e neste ano este 3,1 milhões de euros são cerca de 460 bolsas, basicamente, todos os alunos que têm dificuldade financeira, quando se candidatam, se forem admitidos nos nossos programas, e esse é um grande desafio. Nós acabámos de fechar agora no fim do mês as candidaturas ao nosso mestrado. E, de facto, este ano tivemos, tenho o número de cabeça, 5.859 candidatos ou candidaturas para cerca de 1.900 lugares. E, portanto, vamos rejeitar muita gente, vamos rejeitar quase 3 vezes mais 4 candidaturas mil do que... candidaturas, o que é bastante. Portanto, é muito difícil ser admitido nestes programas. Mas se a pessoa for admitida, ninguém deixa de estudar na minha escola, por exemplo, por falta de dinheiro. Dificuldades económicas. E acho que esse é um discurso que é muito importante porque frequentemente ouvimos isso. Na realidade, por questões económicas, o nosso programa é um dos mais acessíveis no mundo. Nós temos este programa que é o 7º e o 8º no mundo, estes dois, o de Finanças e o de Economia. Quando nós comparamos os custos das nossas propinas com o Top 25, há apenas 2 programas, que é um na China e outro na Suíça, por razões bastante distintas, mas são escolas fortemente financiadas pelo Estado, que são mais baratos do que o nosso. Ou seja, é precisamente o contrário. Um aluno português que quer andar num programa de topo mundial só o pode fazer na Nova. Porque se tiver muitos recursos, paga propinas. Se não tiver recursos, nós damos-lhe uma bolsa. E, portanto, na realidade, não há outra alternativa para um português estudar numa escola de topo mundial que não seja na Nova. E como é que a Nova consegue isso? Como é que financia essas bolsas, no fundo? Então, temos múltiplas fontes de financiamento, desde logo a nossa formação de executivos, mas também pelas propinas que nós conseguimos cobrar a quem as pode pagar. Por exemplo, quando eu crio estes programas de bolsas, os alunos do Norte da Europa nunca qualificam. E não é porque a gente discrimine contra alemães e escandinavos, é porque, basicamente, os rendimentos são muito superiores. Claro. Portanto, quem é que são normalmente os maiores beneficiários das bolsas? São largamente os portugueses, mas com uma distância muito, muito grande. São mais de 80% de portugueses e depois italianos, depois alguns alunos da América do Sul. Nós não discriminamos em relação à nacionalidade, realmente apenas em relação ao rendimento, mas neste momento ninguém fica de fora por causa da situação financeira. E eu tenho muito orgulho neste modelo, às vezes chamamos de Robin dos Bosques, não é? Que no fundo é cobrar a quem pode para depois poder distribuir para quem não consegue. E garantindo que toda a gente tem um acesso ao ensino de grande qualidade em Portugal. Só para, este tema, enfim, já nos está a demorar algum tempo, mas só para ficar claro, e o descongelamento de propinas, como é que o defende? Como é que defende que ele deva ser feito? Com que orientação? Então, ao nível dos mestrados em Portugal, as escolas tinham a capacidade de definir as suas próprias propinas. As universidades depois têm os seus órgãos para aprovar estas coisas. O que aconteceu foi que durante a pandemia esta capacidade foi retirada. E, portanto, eu apenas defendo que o governo deve voltar a deixar as universidades fazer, em relação às propinas, aquilo que elas quiserem. A sua gestão. A sua gestão. Cada escola define o que quiser. Isto é em relação às propinas de mestrado. As propinas de licenciatura são cerca de 697 euros, são iguais para toda a gente em Portugal. Aí fala-se nas propinas na licenciatura ser tendencialmente gratuita. E eu concordo com isso. Ou seja, eu acho que, de facto, nós temos que providenciar acesso ao ensino superior a toda a gente e as propinas são elevadas para alunos. Desculpem, são baixas, são 697 para alunos de Portugal e da União Europeia. Há alguns programas, por exemplo, o programa do Partido Socialista prevê o ensino tornar-se, ao nível da licenciatura, tendencialmente gratuito, e eu até estou disponível para fazer isso, até concordo com essa medida, desde que isso não signifique asfixiar as universidades. Ou seja, o problema é que não podemos, nós para reduzirmos as propinas na licenciatura, temos que aumentar as receitas noutros sítios. E, portanto, se nos deixarem fazer isso nos mestrados,
tudo bem. Repare, eu vivi e trabalhei e geri programas num país onde o financiamento público às universidades, que era a Dinamarca, era tão elevado que, de facto, o ensino era gratuito. E não só era gratuito, como os alunos, para estudarem, recebem financiamento do Estado. E toda a gente tinha um salário chamado SU. Nós não estamos é nem outra aí. realidade. É outra realidade, Mesmo. não é? Portanto, o que nós não podemos esperar é que se façam omeletes sem ovos. E, portanto, os ovos têm que vir de um sítio qualquer. Portanto, se nos retiram a capacidade das licenciaturas, tem que nos aumentar a capacidade de ter receitas próprias nos mestrados. A nível fiscal, as grandes empresas pedem menos custos e menos impostos sobre o trabalho. As confederações patronais insistem no corte do IRC para 17%. Este, aliás, foi um dos braços de ferro entre o Governo e o PS no último Orçamento de Estado. Deve acelerar o alívio fiscal às empresas, como defende a Iniciativa Liberal? Eu acho que sim. E devo dizer que, em particular, perante esta incerteza económica global, em que de facto estão tantas coisas em jogo hoje em dia, um alívio da carga fiscal seria, obviamente, bastante positivo para as empresas. Por exemplo, nós também vemos isso no programa da AD, que prevê uma descida transversal gradual do IRC até 17%. Portanto, de facto, eu acho que essa é uma boa medida, em particular no contexto atual de total incerteza económica. Eu acho que aqui a outra grande preocupação é pensar na classe média, não é? Olhar para a classe média. IRS. E portanto, também vi essa preocupação em alguns programas. Eu diria que temos que, claro, que facilitar. Estávamos a falar de empresas, sim, sem dúvida. A redução, por exemplo, do IRC é uma boa medida. A minha outra grande preocupação seria a classe média, que eu acho que não tem estado a ter devida atenção em Portugal. Já que fala da classe média e dos salários, temos agora as celebrações, mais uma vez, do trabalhador, e voltamos a celebrar o Dia do Trabalhador com salários baixos. Segundo um estudo recente da Nova SBE, 900 mil trabalhadores em Portugal vivem em pobreza absoluta. Há um problema ainda de distribuição de riqueza no país? Mas mais do que isso, há um problema de geração de riqueza no país. Lá está, nós só conseguimos distribuir aquilo que produzirmos, não dá para, infelizmente, distribuir o que não existe, e, portanto, sem dúvida, há um problema de distribuição, mas há um problema de produção. A questão dos salários, nós vemos isso a todos os níveis, não é? Nós hoje vemos que os nossos alunos do ensino superior procuram emprego imediatamente fora de Portugal. E eles saírem de Portugal não é mau. O que nos preocupa é que não vemos muitas perspectivas de eles voltarem, saírem, vão ganhar mundo, vão ter experiências que os vão valorizar, e acho que é muito positivo. Mas, de facto, se não resolvemos a questão dos salários, o futuro de Portugal está comprometido. Porque as pessoas... E medidas como os incentivos fiscais, as reduções fiscais para evitar as saídas resolvem? Não acho que resolvam. Ajudam. Mas não acho que resolvam. E esse problema de produção? Falamos sempre de que temos um problema de produção, de competitividade. Há anos que a economia portuguesa, digamos, vem discutindo isso. Temos uma dimensão que não é muito distante da Dinamarca, onde, por exemplo, acabou de nos... Até aproveitando essa sua experiência de poder comparar... O que é que nos falta? Onde é que nós falhamos, continuamos a falhar? Essa é uma excelente pergunta e para a qual continuamos a não ter uma boa resposta. De facto, a produtividade em Portugal é um paradoxo, porque ela não tem aumentado. Portugal mudou imenso. Nós falamos muito sobre a importância da educação. O capital humano em 2025 em Portugal é completamente diferente do que era há 10 e há 15 anos,
E isso não se vê nas medidas da produtividade, o que é bastante... Não se reflete. Não se reflete nas medidas da produtividade, que tem tido oscilações, mas que não dispara. E é muito... Também eu faço tem a ver muitas com a vezes essa saída pergunta. destes trabalhadores qualificados, no fundo. Claro, claro. Obviamente, quando eu falo capital humano, se ele depois for para fora, não é? Como nós vemos que muitos dos nossos alunos estão a ir. Quer dizer, mas depois, mesmo assim, também vêm muitos Há outros que vêm, para exato. Portugal. E ainda assim o nível de E qualificações não tem nada a ver, não é? obviamente subiu muito. Não Não há tem nada como, a ver. não E, há portanto, como contestar isso, não é? Nós, curiosamente, criámos agora, com o apoio do Mecenas, do Sr. Cláudio Haddad, um laboratório de produtividade que é precisamente, tem precisamente como missão tentar perceber este enorme paradoxo. Eu vivi num país, que é a Dinamarca. Antes vivi nos Estados Unidos, e quando realmente se vive nos Estados Unidos, que é um mercado tão grande, até somos levados a acreditar em algumas das coisas que nós ouvimos em Portugal. Por exemplo, eu quando estudava inovação em Portugal, eu ouvia sempre as pessoas dizerem: Portugal é um mercado tão pequeno que as empresas em Portugal não têm muitas chances, temos que pensar na internacionalização. Mas começámos a pensar na internacionalização muito tarde. Depois eu fui viver para os Estados Unidos e, de facto, o mercado americano é gigante, mas quando eu fui para a Dinamarca, aí é um país com metade da população portuguesa e com algumas das maiores empresas do mundo em vários setores, dos transportes à farmacêutica. Uma das empresas Portanto, que não é ainda só a dimensão que conta. Obviamente, não é só a dimensão. Obviamente, estas empresas dinamarquesas, por exemplo, sempre nasceram globais. Uma empresa farmacêutica, por exemplo, não faz sentido não ser global, verdadeiramente. E sabemos que uma das empresas mais valiosas da Europa tem estado entre o primeiro lugar e o segundo lugar, a Novo Nordisk, nasceu num pequeno país, com metade da população portuguesa. Portanto, não é o tamanho, obviamente, que nos impede de ser produtivos. Há aqui outras razões que temos que continuar a estudar para perceber porque é que não saímos deste paradoxo e desta impossibilidade de aumentar a produtividade. O FMI reviu o crescimento para Portugal, 2% este ano, mantendo ainda assim a previsão de excedente orçamental. Acha que o país vai conseguir aguentar estas contas positivas nos próximos anos ou vai regressar aos déficits? Eu acredito que vá. Eu hoje, apesar de tudo, estou bastante otimista em relação ao futuro próximo de Portugal. Obviamente, a instabilidade política não ajuda, mas sou otimista. E quero, aliás, dar o contributo através da nossa escola para que isso aconteça. Vamos começar a acelerar. Para fechar a questão eleitoral, considera-se esclarecido sobre estas questões relacionadas com a empresa do Primeiro-Ministro, a Spinum Viva? Considero. Acho que é um problema que, aliás, não devíamos perder mais tempo a discutir. E acha que o Ministério Público tem atuado de forma isenta? Confesso que não tenho acompanhado muito esses movimentos do Ministério Público. Acho que, repito, eu acho que Portugal tem hoje, a Europa tem hoje desafios tão grandes que este tema, depois de todas as explicações... Eu, por acaso, estava a fazer uma viagem de carro e ouvi com grande detalhe as primeiras explicações que o Primeiro-Ministro deu ao país e acho que este tema já não devia ser tema. Já agora, um novo governo sem maioria, que é o cenário que podemos ter pela frente depois destas eleições, ou seja, instável, um governo instável, terá um custo real para a economia portuguesa? É possível sequer ponderar qual é... Que depende muito da natureza da minoria, não é? Se for possível haver entendimentos que nos permitam tomar decisões, sim. Se ficarmos, mais uma vez, incapacitados de tomar decisões e de fazer mudanças mais estruturais, claro que isso é muito prejudicial para Portugal. Donald Trump conclui os primeiros 100 dias de governação do segundo mandato. Já acabou o período de lua de mel, como escreve esta semana o Financial Times? Parece que sim, não é? Eu acho que as pessoas começam a despertar. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos. Esta situação tem sido muito perturbadora. A minha filha nasceu nos Estados Unidos, temos uma ligação muito forte. Sou um grande fã dos Estados Unidos em muitas dimensões e, de facto, não esperava que fosse possível, naquele país incrível, um presidente como o presidente Trump ser eleito. Tenho visto com preocupação
A ausência de respostas e de resistência numa fase inicial, por exemplo, da academia. Obviamente a academia ficou imediatamente debaixo de fogo, com cortes brutais de financiamento, mas achei que a resistência iria começar mais cedo. E demorou muito tempo, está a começar agora, diria, vemos alguma resistência, por exemplo, da Universidade de Harvard, que vale o que vale, não é? Porque sendo a universidade mais rica dos Estados Unidos e porventura do mundo, obviamente tem uma capacidade de resistir que outros não têm. Já agora, qual é que acha que é o objetivo de Trump com aqueles inquéritos enviados às universidades, inclusive à Nova? Repare, eu acho que algumas das coisas, do ponto de vista maquiavélico, algumas das coisas que a administração Trump está a fazer foram bastante bem pensadas. Eu discordo completamente delas, como devem calcular, mas eu vou dar aqui alguns exemplos que se calhar são menos conhecidos. Por exemplo, as escolas de negócio no mundo todo são acreditadas por várias agências de acreditação. As agências mais importantes, a agência mais importante é a agência americana. Há 13 mil escolas de economia e de gestão de finanças no mundo. Há menos de 1000 que têm esta acreditação, mas estas 13 mil queriam ter esta acreditação. Esta acreditação dá-nos um reconhecimento global que é muito importante. Repara, a administração Trump percebeu que havia ali um mecanismo de influenciar não apenas as escolas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Que era, se eles atacassem a agência de acreditação, mudando alguns dos standards típicos para as acreditações, isso, na realidade, iria ter impacto, porventura, global. E eles estão a tentar fazer isso. E, portanto, de facto, há aqui um objetivo de impor uma agenda. E às vezes, quer dizer, independentemente da agenda, os métodos são inaceitáveis. Cortes de financiamento logo, à partida. Pois, mas repara, mesmo os cortes de financiamento fazem algum sentido, porque até podemos discutir, eu acho que é perfeitamente legítimo discutir se algumas escolas estão a ser demasiado tolerantes em relação ao antissemitismo, por exemplo. Perfeitamente legítimo que o governo se preocupe com isso. E, na realidade, eu também acho que, se calhar, tem havido alguma tolerância com algumas práticas do lado da Academia Americana que não devia estar a acontecer. Dito isto, como é que se justifica que os cortes sejam a investigação médica? Não é? E, de repente, qual é a relação? Nós temos cientistas em Harvard que tiveram cortes brutais de financiamento na investigação médica com o argumento que vocês toleram políticas antissemitas. Portanto, não faz qualquer tipo de É uma ligação forçada. sentido. Mas já que diz isso, há várias teorias sobre a política económica de Trump. Aquilo que queria perguntar-lhe é se identifica alguma estratégia clara, se ele está a instalar de facto no país uma oligarquia, uma democracia autoritária, como lhe queiramos chamar. Como é que classifica o sistema, digamos, político-económico que os Estados Unidos parecem estar a entrar, não é? Pois, ou seja, então, Trump é um comerciante, não é? É um construtor civil que usa práticas que são muito parecidas e que são pouco éticas, mas que se calhar num construtor civil que não tem clientes repetidos, ou sei lá, tem que lidar com um fornecedor e tem práticas para lidar e para discutir os preços com o fornecedor, que são pouco éticas. Mas aquele fornecedor nunca mais lhe vai aparecer à frente na vida. E, portanto, isso para ele nunca foi o problema. Agora o vizinho mexicano vai lá ficar sempre, mexicano, não é? Ou o canadiano. E o canadiano vão lá estar sempre. Portanto, eu acho que esta credibilidade que os Estados Unidos sempre tiveram sobre dos amigos e até dos menos amigos, não é? Era um país credível. Hoje não é, porque o Trump é a pessoa mais instável que nós todos já conhecemos na vida, não é? E é o presidente da maior economia do mundo. E, portanto, este modus operandi eu acho que não pode resultar. Não pode resultar. Isto não está a abrir espaço à China, claro. Não só a nível económico, mas também a nível estratégico mundial, porque
para já vimos a reação da China, que formou logo alianças ali com os vizinhos asiáticos. E depois também, ao cortar apoios, ajudas humanitárias e outras medidas que fez, não só a questão das tarifas, parece que os Estados Unidos estão a admitir do papel que tinham a nível não é internacional, mundial mesmo, e está a dar lugar a que outros ocupem esse espaço. Sem dúvida, e isso é muito preocupante, porque de facto os Estados Unidos tinham uma influência no mundo que vinha de muitos fatores, mas por exemplo o que referiu, as ajudas humanitárias, e mesmo sem pôr em causa, eu tenho a certeza que muitos destes processos de distribuição de financiamento, a ajuda humanitária, eram ineficientes. Não há qualquer dúvida sobre isso. Agora, quando se fecha tudo, quando se encerra tudo cegamente, obviamente vai-se perder imensa influência em determinados países da África, que já se sentiam abandonados e que agora, obviamente, se calhar vão se virar para outros parceiros. Aliás, a China já tinha tanta influência, não é? A Rússia já tinha tanta influência em África que estamos a perder uma parte da África para esses dois blocos. Isto cria, além da instabilidade, não pode surgir aqui uma nova ameaça a nível global com outras alianças e potências geoestratégicas? Estou a questionar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o facto da maior economia do mundo, que era um parceiro estável, confiável da Europa, por exemplo, e da NATO, membro da NATO, não é? Eu não sei se ia dizer virar para o outro lado, mas quer dizer, mas deixar de ser confiável, de facto cria-nos aqui uma situação de que a China, a Rússia, independentemente do que lhe vier a acontecer no curto prazo, ganham uma preponderância global que não tinham. E isso é muito preocupante. Deixa-me ainda... Porque de repente a China já parece um país... A China não é uma democracia, integrado, não é? Mas já é aceitável. Exatamente. E, portanto, isso é absolutamente impensável, não é? À luz do que estamos a assistir nos Estados Unidos, é de facto um país à luz aceitável. do que está a acontecer nos Estados Unidos, de repente, já parece um país um bocadinho mais civilizado do que... Deixa-me ainda questionar sobre o risco de recessão, que todos admitem, obviamente, perante as medidas económicas de Trump, a política comercial, sobretudo. Este risco de recessão está dependente de um recuo de Donald Trump? Quer dizer, o recuo ou o avanço de Donald Trump pode ajudar, sim. Obviamente, toda esta política de tarifas vai acelerar, mas lá está, como tem havido tantos avanços e recursos, acho que agora o mais importante é esta total instabilidade, não é? Mas já alguém acredita? Não é? A pergunta que se põe é: alguém consegue levar a palavra dele sobre tarifas a sério quando ele diz uma coisa e o seu contrário poucas horas depois? Portanto, eu acho que não sei se é evitável, independentemente do que ele disser, porque a instabilidade é total, a incerteza é total. Muito bem, nós estamos a terminar e a terminar procuramos sempre conhecer melhor os nossos convidados também através da música. Por isso lhe pedimos para escolher um tema musical que revele o seu gosto e gostava que nos partilhasse connosco a sua escolha. Obrigado. Essa é uma pergunta interessante e difícil. Eu também sou um bocadinho músico, toco alguns instrumentos como piano e até órgão litúrgico e de tubos. E quando vi que me iam fazer essa pergunta, fiquei a pensar que uma das minhas músicas certamente ia ser algo dos Dire Straits e do Mark Knopfler, que é uma das vozes que eu mais gosto. E depois comecei a pensar em todas as músicas deles, mas são todas... Não é uma escolha fácil. Não consigo escolher. Há uma que eu gosto, que é Money for Nothing, que basicamente... Eu acho que é muito interessante para quem gosta de música perceber a narrativa das músicas, o contexto das músicas, como é que elas surgiram. E uma vez o Mark Knopfler contou que esta música surgiu quando eles, aliás, ainda não tinham sequer muito sucesso, mas ele foi a uma loja comprar uma televisão e em todas as televisões estava a passar a MTV. E os funcionários que carregavam as televisões de trás para a frente estavam a refilar, estavam zangados, porque os cantores da MTV, os cantores é que têm uma grande vida, ganham imenso dinheiro e não trabalham nada, aquilo não era trabalho. E foi assim que surgiu a inspiração para eles
criarem esta música, que é o Money for Nothing, de pessoas que trabalhavam a carregar televisões e a instalar cozinhas e que, curiosamente, acabaram por trazer os Dire Straits para uma fama que eles não tinham na altura. Portanto, esta foi uma das primeiras que eu me lembrei de referir aqui. Depois confesso que, como eu vivi muitos anos na Carolina do Norte, há uma música do James Taylor que é Carolina in My Mind, que eu também gosto bastante, porque é uma música muito nostálgica para mim, para a minha família. Só podendo escolher uma, qual é que seria? Se só tivesse mesmo que escolher uma, também não era esta, porque depois pensei assim, pensei que eu gostava de escolher uma música que tivesse bastante significado. E há uma música que é uma colaboração do Peter Gabriel e da Kate Bush, que é Don't Give Up. E que vale a pena também, ouvir, porque é um hino de encorajamento e de apoio perante as adversidades. É uma música que se acredita, se diz que terá salvo muitas vidas, porque basicamente é muito sobre a importância da perseverança e a importância de não desistir, de ser resiliente, e portanto aquilo é uma interação em que o Peter Gabriel basicamente expressa a dor e a luta de um indivíduo, e a Kate Bush é basicamente quem lhe dá algum conforto e apoio. É uma música poderosíssima e para além, eu acho que nem é a minha música favorita, mas quando de facto nós percebemos que há músicas que têm o poder de salvar vidas, porque basicamente ajudaram pessoas que estavam em fases se calhar terminais da sua vida a ganhar energias que elas não estavam a conseguir encontrar, isso é absolutamente extraordinário. Don't Give Up, uma das escolhas, ou a escolha principal de Pedro Oliveira, Dino da Nova SBE. Ele foi o nosso convidado de hoje, a quem obviamente te agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Ferraz, sonoplastia de João Campelo, imagem de Marta Pedreira Michão. Até para a semana. Uma boa semana.